Queridos, vamos para a segunda etapa da jornada dessa noite, e dessa feita nós vamos ao Antigo Testamento no livro de Josué, Josué capítulo 7. E o nosso tema é a centralidade da palavra de Deus no tratamento do pecado, no lidar com a questão do pecado. Eu vou começar com a seguinte declaração. O problema não são os nossos pecados. O problema são os nossos pecados não tratados. Nosso pecado não pega Deus de surpresa, porque Ele sabe que Ele comprou com o sangue de Cristo pecadores como eu e como você. Então, Deus sabe o que é que Ele comprou. Então, Ele não se surpreende com o nosso pecado, embora isso o desagrade, é claro. Todavia, Ele providenciou tratamento para os nossos pecados. O que prejudica definitivamente a nossa vida e chega a destruir mesmo, não são os pecados em si, mas aqueles que não são tratados, que não são trazidos diante de Deus para tratamento. E esse é o tema do capítulo 7 do livro de Josué. O que é que a Escritura tem a ver com isso? Eu vou dizer no final, mas vai ficar claro à medida que a gente vai falando. Deixa eu lembrar a vocês qual é o tema do capítulo 7, que é bastante conhecido, é o capítulo que fala do pecado daquele soldado chamado Acã. Nos capítulos anteriores nós temos a narrativa de como o povo de Deus, debaixo do comando de Josué, atravessa o rio Jordão, entra na terra prometida e se vê diante de grandes cidades fortificadas dos povos que moravam naquela terra. Deus tinha dado a terra ao povo, tinha porém um porém. O povo tinha que botar o povo que já morava lá para fora, tinha que desapossar, né? Tinha que expulsar aquelas nações e tomar posse daquilo que Deus já havia dado para eles. E agora começa a campanha de conquista da terra e a primeira cidade era a cidade de Jericó. E Deus então fala a Josué e dá a estratégia da conquista de Jericó. A cidade tinha que ser rodeada durante 7 dias por uma procissão, né? No bom sentido, procissão crente, né? Procissão evangélica. Uma marcha para Jesus, vamos dizer assim, né? Por assim dizer. E os sacerdotes à frente com a arca, os levitas cantando e tocando. E no 7º dia, na verdade, eles deveriam fazer isso em silêncio, não tinha cantiga ainda, não tinha cantoria nenhuma agora, mas no 7º dia, então, o povo deveria levantar a voz e clamar. E Deus, então, faria com que as muralhas caíssem e o povo conquistaria a cidade que era inconquistável, comparativamente falando. Josué, durante o tempo que ele liderou o povo, não teve tempo suficiente de preparar o povo, naturalmente, não é? Para a conquista. Durante 40 anos aquele povo andou no deserto, eles não tinham treinamento militar, não tinham armas, não tinham comandantes, não era um exército, era um povo que tinha sido escravo e que saiu da escravidão para fazer uma guerra de conquista, imagina, né? Então o segredo de Israel era Deus, porque Deus estava com eles, e isso é repetido desde o início isso é ensinado desde o início do livro de Josué. Quando Deus diz a Josué, não tenha medo, não se espante, onde pisar a planta do seu pé, eu dei para você. Só lembra de fazer o que eu mandei. Não se aparte do livro da lei de Moisés, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas cumpre aquilo que está escrito. Anda por ele, que você vai prosperar. Então já o conceito de escritura como sendo o caminho para o povo de Deus seguir. Aí no início, no capítulo 1 de Josué. Então Josué fez o que Deus mandou, e o resultado é que aquelas muralhas que, humanamente falando, eram impossíveis de ser transpostas, elas são derrubadas pelo poder de Deus. Os israelitas, então, entram na cidade e tomam a cidade. Deus havia colocado uma regra. A regra é essa: vocês podem ficar com tudo que vocês encontrar, menos as coisas preciosas. Ouro, prata, vestes, o que for de valor é anátema. Anátema quer dizer separado para Deus e, portanto, maldito para o povo. Então, é anátema ao Senhor
a todo objeto precioso. O alvo de Deus era que aquilo fosse guardado para mais tarde ser usado na construção do templo. Então aquilo era, e também como uma espécie de primícias que o povo estava dando a Deus das riquezas que Deus haveria de dar ainda no futuro. Então aquilo era para ser guardado para Deus, era proibido para o povo pegar. Só que e aí tudo aquilo aconteceu, o povo de fato conquistou, mas aí um soldado desobedeceu a ordem. Era um soldado chamado Acã. E o resultado da consequência de Acã está registrado aqui no capítulo 7. E também a maneira como Deus guiou Josué a tratar com o pecado daquele indivíduo, a desobediência daquele indivíduo, que trouxe consequências para a comunidade toda. Terminando então com a disciplina de Deus sobre ele e o levantamento de uma coluna de pedras no Vale de Acor, que serviria de testemunho dessa verdade, que o segredo do povo de Deus é que Deus está com ele. Os nossos pecados não tratados afastam Deus de nós. Mas uma vez que nós nos arrependemos e tratamos os pecados, Deus restabelece o seu relacionamento conosco. Aquele monte de pedras ficou como testemunho disso. Aquele monte de pedras sumiu. Nós nem sabemos onde é o Vale de Acor, mas a história ficou registrada aqui, de maneira permanente. De forma que toda vez que eu leio Josué 7, eu sei o que é que Deus quer que eu faça quando o pecado acontece. Então, nesse ponto, a Escritura é o registro de como Deus trata com o pecado. Ela tem histórias, eu podia dizer a mesma coisa a partir da história de Davi, do adultério dele com Batseba, dos pecados de Moisés e de outros pecados de homens de Deus que são narrados e registrados na Escritura. É impressionante a sinceridade da Bíblia para com os heróis da fé. A Bíblia não esconde nenhum dos defeitos dos grandes nomes. Abraão, que mentiu, disse que a mulher dele era irmã. Jacó, que era desonesto. A relação é grande, né? Para não falar de Davi, de Salomão, que era mulherengo. Né? Então, a Bíblia não esconde os defeitos de nenhum deles e mostra como Deus trata. Então, nós não podemos tratar da questão dos pecados, das falhas, dos desvios, sem procurar orientação na palavra de Deus. Ela é central e suficiente para a gente resolver isso. Vamos ler a história de Acã. Eu dividi aqui o capítulo. Ele parece longo, mas é uma história, vai rápido. Tá? É um capítulo, eu dividi em várias partes. A primeira parte, desobediência, verso 1. Derrota, verso 2 até 5. Desespero, do verso 6 até o verso 9. Direção, do verso 10 até o verso 15. Descoberta, do verso 16 até o verso 21. E disciplina, do verso 22 até o verso 26. Tudo começando com D, né? Fica fácil você gravar. Começar com desobediência, verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui está o relato do que é que esse homem fez. O que ele tomou aqui, ele vai dizer mais tarde, se você avançar aí para o verso 21, o próprio Acã vai confessar o que é que ele fez. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, que equivale a 2 quilos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, é meio quilo de ouro, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Aqui dessa confissão de Acã, você já tira a dinâmica do pecado, como é que o pecado funciona, né? Ele diz, eu vi, verso 21, eu vi, cobicei, tomei e escondi. Não é o retrato do pecador? Ele vê, cobiça, toma e esconde. É a mesma coisa hoje. O pecado começa por aqui. Por isso que Jesus disse, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então começa por aqui. Vê, você põe os olhos naquilo que você não
não é para pôr os olhos. O resultado é que o coração acompanha, vem o desejo, e ao desejo segue-se a ação. Nem sempre, mas às vezes segue-se a ação. E toda ação é precedida por isso. E quando a gente faz, a consciência pesa, a gente sabe que fez errado, o próximo passo é tentar esconder. Apagar o histórico do computador, né? Esconder os traços de onde você andou, mentir, colocar a culpa em alguém, arrumar a justificativa. Então, é o velho pecador de sempre que há em nós, não é? Nós nos vemos aqui em Acã. Isso foi o que ele fez. É interessante, isso aqui eu sempre gosto de dizer que aqui é uma boa definição de pecado. Pecado é você tomar, antes do tempo, aquilo que Deus lhe daria na hora certa, da maneira certa e com a pessoa certa. Ele tomou estas coisas aqui que seriam dele na próxima cidade conquistada. Então ele se antecipou. Ele tomou antes do tempo, da maneira errada, aquilo que não lhe pertencia. Pecar é isso. É você tomar antes do tempo aquilo que Deus lhe daria normalmente com a pessoa certa, você sabe do que eu estou falando, na hora certa e da maneira correta. Então, a gente se adianta e faz esse tipo de coisa. Foi o que Acã fez e deu no que deu, né? Verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quero destacar mais duas coisas aqui. A primeira delas é que o pecado sempre é considerado como coletivo na Bíblia, sem negar o seu aspecto individual. Vocês notaram que quem pecou foi um homem. Mas o que é que diz o verso 1? Prevaricarão. E a ira de Deus se acendeu contra quem? Os filhos de Israel, todos. Nós nunca pecamos sozinhos, porque somos parte de um corpo. A Bíblia usa várias metáforas para se referir à igreja. E todas elas falam da coletividade. Árvore, corpo, edifício. Nós somos parte de um corpo, somos pedras de um edifício. Somos galhos de uma árvore, como Jesus disse, não é? Em João 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, o que você faz afeta a comunidade. Você nunca peca sozinho. O seu pecado é o pecado de todos. Afeta você, sua família, seus amigos e sua igreja. E quando a ira de Deus se acende contra a comunidade, porque você faz parte dela. Então, nunca é individual. O seu pecado sempre vai afetar os outros. É o que está aqui. Deus diz assim, olha, Josué, teu povo prevaricou. Foi um só. Mas Deus já veio dizendo, olha, eu vou tratar em coletivo. Tem a responsabilidade individual, mas isso não exime o fato de que somos indivíduos unidos no mesmo corpo místico, que é o corpo de Cristo. Pecado de um é o pecado de todos. A ira de Deus se acendeu contra o povo. E não foi só contra Acã, contra todos. Segunda coisa que você tem que perceber aqui é que Deus se ira, né? Precisa dizer isso numa época em que todo mundo quer um Deus que não fica com raiva de nada. Mas o Deus da Bíblia é diferente, né? Ele se ira. E você vê que ele se ira no Antigo Testamento e no Novo. Eu acabei de ler Romanos 1, que diz que a ira de Deus se revela do céu. É o mesmo Deus, não muda nada. A pessoa às vezes acha que o Deus do Antigo Testamento é mais irado do que no Novo. Não é, né? Eu acabei de ler Romanos 1 para vocês. É o mesmo Deus. E a ira dele se acende contra o pecado do seu povo. E o acendimento da ira de Deus, não sei nem se tem essa palavra, mas o acender da ira de Deus significa que Deus então se retrai, como nós vimos em Romanos 1. Ele mostra o seu desprazer se retirando. E o resultado foi que depois da desobediência veio a derrota. Olha o que vem em seguida quando Deus então, irado, deixa de estar com o seu povo. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Ai ficava a 24 quilômetros morro acima de onde estava o acampamento dos israelitas. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36,
E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Derrota foi a consequência imediata da desobediência. Uma vez que a ira de Deus se acendeu contra o seu povo, ele tirou a sua graça, o seu favor e a sua misericórdia. Sem Deus, o povo de Israel não podia ganhar de nenhum dos seus inimigos. Ele não podia vencer Ai. Ele ganhou de Jericó porque Deus estava com o povo. Mas uma vez que Deus estava irado e não estava mais com o seu povo, Israel era derrotado pelo menor dos seus inimigos, que era a cidade de Ai, uma cidadezinha pequenininha, ladeira acima. Josué subestima o poder do inimigo. Em vez de mandar o exército, manda um pelotão. Aqui você já vê que ele já não está mais raciocinando como brilhante estrategista que ele era. Ele subestima, baseado no relatório lá dos espias, ele toma a decisão errada de mandar um pelotão. O resultado é 36 israelitas morreram. No fim do relato, Acã vai ser apedrejado, vai ser morto. O castigo de Acã vai ser a pena de morte. E a gente pergunta, por que uma coisa tão severa? A resposta é que ele causou a morte de 36 israelitas, 36 pais de família. E de acordo com a lei de Moisés no Antigo Testamento, quem causasse a morte de outro, ele seria punido com a morte. Aí a razão da severidade da pena de Acã no final do capítulo 7. Mas nós vamos chegar lá. Derrota completa, que leva, em terceiro lugar, ao desespero, totalmente inesperado aquela derrota. Eles tinham acabado de conquistar Jericó, que era muito maior, muito mais difícil, e agora batem em retirada diante de um inimigo menos poderoso. Aí vem o desespero, verso 6. Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça. E disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? O desespero de Josué foi muito grande. Quando ele viu a derrota, ele não entendeu. Deus tinha prometido a terra, Deus tinha prometido dar vitória aos inimigos. Josué não sabia o que tinha acontecido, então ele ficou, como todo líder deveria ficar numa hora dessa, absolutamente desesperado e fez o que devia fazer. Chamou a liderança de jejum, pano de saco e oração. Vamos orar, vamos clamar a Deus. O que é que está acontecendo? Por que essa derrota? E você vê aqui Josué em oração. E você vê que ele era um homem de oração mesmo. Ele sabe orar. Olha o argumento dele. Deus, o Senhor nos tirou lá daquela terra para nos fazer perecer aqui? O Senhor podia ter deixado a gente morrer lá mesmo. Por que esse trabalho todo? Né? Já tinha Faraó lá. E o Senhor nos dá todo esse trabalho para aqui nos entregar na mão dos nossos inimigos? Não estou entendendo. E tem mais o seguinte, o Senhor já pensou no seguinte? Se a gente for destruído aqui por esses povos, vai sobrar para o Senhor. Não é? O que o Senhor vai fazer do seu nome? Porque todos estes povos sabem que Tu és o nosso Deus. E nós dizemos a todo mundo que o Senhor nos tirou do Egito, que o Senhor abriu o Mar Vermelho, que o Senhor mandou 10 pragas sobre os deuses do Egito. O Senhor nos sustentou 40 anos no deserto com maná, e agora o Senhor não tem força para cumprir a sua palavra. Quem vai ficar desonrado é o Senhor. Isso é que é orar. Sim, porque como eu disse, como eu tenho dito, não é? Se tem uma coisa que Deus preza é a sua glória. Às vezes a gente argumenta, o tipo de argumento assim, Deus faz isso porque eu estou me sentindo mal, ou porque eu preciso disso. Deus disse, você vai ter que argumentar melhor do que isso. E aí você tem que argumentar o seguinte, Deus, se Tu me deres isso, ou se Tu fizeres isso, pensa que a glória vai ser Tua. E só esse propósito de você orar buscando a glória de Deus já vai limitar as coisas que você vai pedir a Deus e já vai orientar você a pedir as coisas certas. Porque Tiago diz que você pede e não recebe porque você pede mal para gastar nos seus prazeres. Mas se você está focado na glória de Deus e no nome de Deus, aí você vai ter argumento com Deus, porque esse argumento Deus ouve.
Quando o nome dele está envolvido, aí é outra coisa. E é o que Josué fez aqui. Olha, Deus, presta atenção. Se a gente for destruído aqui, isso vai sobrar para o teu nome. Vai sobrar para o teu nome. Josué sabia orar. Né? Ele conhecia Deus e sabia que Deus preza pela glória dele e pelo nome dele. E aí então ele ora da maneira correta. Desobediência trouxe derrota e trouxe desespero. Mas aí então agora vem a direção. Deus, na sua misericórdia, responde à oração de Josué, embora não exatamente da forma como Josué talvez imaginasse. Verso 10, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Note o plural, né? Continua o plural. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. 3 ou 4 pontos aqui dessa passagem em que Deus responde ao desespero dando direção. A primeira delas é que essa é uma das pouquíssimas passagens na Bíblia em que Deus chega para alguém e diz, pode parar de orar. Na Bíblia toda é o contrário. É Deus dizendo o tempo todo, orai sem cessar. O tempo todo a Bíblia está dizendo, ore, ore, busque a Deus, clame, bate na porta que se abre, peça que será dado, busque que você vai encontrar, mas aqui você vê Deus chegando para alguém que está fazendo isso e diz, pode levantar. Por que você está prostrado aí de joelho? Levanta. Sabe por quê? Porque a oração não substitui confissão. Oração não substitui consertar o que você fez errado. Oração não substitui você tratar o pecado. Eu sei que tem gente que fica pensando nisso. Ele fez errado, mas ele fica orando ali, né? Pensando e Deus o tempo todo dizendo, por que você traz a sua oferta ao altar quando você devia primeiro se reconciliar com seu irmão? Estou citando o Novo Testamento para vocês não pensarem que isso é só coisa do velho. Por que você traz, Jesus disse, né? Por que você vem trazer a sua oferta? Pode, nem entregue. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Em outras palavras, tratar o pecado é mais urgente do que atos religiosos, inclusive a oração. Não pense que orar vai substituir o que você tem que fazer. Chama-se procrastinação. Você fica adiando o momento de fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer, consertar a sua vida, botar a sua vida em ordem. E você, na esperança de agradar a Deus, você vai adiando aquilo e você vai orando, né, dando oferta, dando dízimo, vindo para a igreja, escutando o sermão e Deus só olhando. Se você pudesse ouvir a voz dele audivelmente, né, ele diria, por que você está fazendo isso? Não é isso que você precisa fazer. Tem uma coisa mais urgente. Por que você está prostrado aí, Josué? Levanta-te. Você tem que resolver o problema do pecado. E Deus então lhe dá direção. Eu já mencionei o fato de que Deus continua tratando no plural. Os filhos de Israel prevaricaram, os filhos de Israel roubaram, os filhos de Israel tomaram das coisas proibidas e os filhos de Israel esconderam. Tinha sido um só, mas Deus está falando no coletivo, o tempo todo. Ele continua imputando a Israel o pecado de um homem só. Continua dizendo isso. E dizendo que tem que resolver. Terceira coisa aqui que a gente percebe é que Deus coloca como condição para continuar com o povo a resolução disso aí. Eu não serei com vocês
enquanto vocês não resolverem isso. Como eu disse no início, o problema não é o pecado é o pecado não tratado, é o pecado oculto. É quando Deus então se ira com o seu povo, porque ele está sendo desonrado com esse tipo de coisa. Então é preciso que esse assunto receba prioridade na vida da gente, resolver a nossa vida diante de Deus naquilo que nós sabemos que está errado. A quarta coisa que eu quero mencionar aqui é a orientação que Deus deu, a direção que Deus deu a Josué de como resolver o problema. Ele não disse o nome de Acã. Perceberam isso? Ele não podia ter dito a Josué, Josué, é Acã, enforca. Ele podia ter dito, mas ele não disse. O que ele disse? Ele estabeleceu um método, dizendo, Josué, reúne o povo agora, faz uma grande assembleia e diz por que é que vocês foram derrotados. Explique ao povo, nós fomos derrotados porque um de nós quebrou a aliança com Deus, um de nós desobedeceu a orientação de Deus. E é necessário que nós encontremos essa pessoa, que o pecado seja reparado, para que Deus nos continue a abençoar, porque nós temos que conquistar essa terra, e se Deus não estiver conosco, nós seremos destruídos pelos nossos inimigos. Nós temos que resolver isso. Quem é que fez isso? Amanhã de manhã Deus vai mostrar. Amanhã de manhã nós vamos nos reunir e nós vamos lançar sortes, era o sistema no Antigo Testamento pelo qual Deus às vezes manifestava a sua vontade, e nós vamos sair escolhendo de tribo, família, casa, até chegar no indivíduo. Então amanhã de manhã nós vamos saber quem é que fez isso. Boa noite, vão para as suas tendas, amanhã de manhã aqui nesse mesmo local nós vamos resolver esse problema. E esse foi um método que Deus deu a Josué para resolver o problema, quando ele podia ter dado o nome de Acã. Mas por que Deus fez aquilo tudo? Eu imagino algumas coisas, mas é só imaginação minha, porque eu não posso provar aqui, porque o texto não está dizendo. Mas eu imagino algumas coisas. A primeira delas é, já que Deus estava imputando o pecado ao povo todo, era o povo que tinha que resolver. Deus queria que o povo se envolvesse, que a nação de Israel toda sentisse como era grave pecar contra Deus. Segunda coisa que eu também não posso provar, mas eu imagino que seja. Isso é o tipo de procedimento que Deus às vezes faz para fazer com que o seu povo faça uma inspeção no próprio coração. Na noite em que foi traído, Jesus avisou aos 12 quando ele estava sentado à mesa. Ele disse o quê? Um de vocês vai me trair. Qual foi o resultado dele ter dito isso? Todos eles vieram diante de Jesus e perguntaram, porventura sou eu? Ou seja, aquela palavra de Jesus fez com que houvesse uma busca no coração. Cada um deles se examinou. E eu creio que era esse o efeito que Deus queria em Israel. Aquela foi uma noite tremenda na nação de Israel, em que o pai de família reuniu seus filhos e saiu perguntando, foi você, Abraão? Foi você, Jacó? Foi você, Isaque? Foi uma noite de choro e de sondar o coração diante de Deus na nação, uma noite de quebrantamento. Será que fui eu? Será que sou eu? E eu acho que é isso que Deus sempre quer de nós. Que nós sempre estejamos perguntando a Deus, Senhor, será que eu sou motivo de tropeço? A gente tem que orar como um salmista, não sejam envergonhados por minha causa, os que esperam em Ti, ó Deus de Israel. Nem por minha causa sofram vexame os que Te buscam, ó meu Deus. Será que sou eu, Senhor? A minha vida, a minha conduta. Não pense que você é tão insignificante que não importa. Importa sim. Se você é do povo de Deus, o que você faz importa e o que você deixa de fazer. Você faz o que você deixa de fazer. Porque somos um corpo. Somos uma unidade em Cristo. Somos um. A Bíblia usa constantemente essa expressão. Somos um em Cristo. A gente canta isso nos nossos cânticos, não canta? Somos um em Cristo Jesus. Pois essa unidade tem seu preço, seus privilégios e seu preço também. Que é que nós nos afetamos mutuamente. Eu creio que era isso que Deus queria. E terceira coisa, eu acho que Deus queria dar uma oportunidade, mas isso é só imaginação minha, eu só penso, tá? Estou só dizendo assim, mas eu fico pensando se a razão porque Deus fez isso, uma outra razão, não foi porque Ele queria dar a Acã uma oportunidade de vir à frente voluntariamente e dizer, Josué, não precisa nada disso, fui eu que fiz. Porque é tão mais nobre, né, quando a pessoa procura voluntariamente para confessar. Talvez não tivesse nem havido aquele castigo tão severo, né? Se tivesse
ele tivesse vindo, mas talvez ele ficou assim no coração, dizendo, não, isso aí, Josué está jogando verde para colher maduro. Ele não sabe quem é. Ele ficou dizendo que Deus apareceu. Vou ficar aqui quietinho no meu lugar, não vou dizer nada, não acredito nisso. Ficou raciocinando, racionalizando, né? Achando desculpas, mas ele poderia ter aparecido e ter falado. É tão mais nobre quando isso acontece. Me lembro de um caso numa igreja que eu estava pastoreando, em outra cidade, não foi por aqui não, em que um dia a mulher me procurou e disse, pastor, meu marido está me traindo. Disse, irmã, essa é uma acusação séria, a senhora tem prova? Não tenho não, pastor, isso é coisa de mulher. Intuição, eu sei que ele está me traindo. O que é que a senhora quer que eu fale com ele? A senhora me autoriza a falar com ele? Pode falar. Aí eu convidei o rapaz lá no meu gabinete, conversei com ele e disse, olha, o assunto até meio delicado aqui, mas a sua esposa me autorizou a falar esse assunto. Ela está com a impressão que você está traindo ela. Pastor, ela disse isso, disse. Pastor, ela sempre foi assim desde o período da mocidade na igreja. Eu não podia falar com as outras meninas. Ela é muito ciumenta, pastor. Ela fica vendo o que não existe. Eu amo minha mulher, sou fiel a ela, pastor. Então isso não existe, irmão? Não, pastor. De jeito nenhum. Imagina, eu amo a minha esposa, sou fiel à minha mulher em tudo, pastor. Aí eu voltei para a senhora e disse, olha, eu tenho impressão que a senhora está enganada. Não é porque eu conheço o mentiroso. Né? Isso é uma das coisas que o pastor desenvolve durante os anos, né, conversando. Ele tique nervoso, né, o cara treme o beiço, fica pálido. A gente sabe quando o cara está mentindo. Né? E eu disse para ela, ele me parece estar falando a verdade. Um mês depois ela chega e diz, pastor, aqui a prova, o celular dele, ó. Ele saiu para o trabalho, esqueceu o celular em casa, o meu estava sem bateria, precisei fazer um telefonema, comecei a mexer lá, entrei nas mensagens, ó, aqui, ó, está o nome da fulana, local de encontro que eles marcaram e tudo mais. Deixa me dar isso aqui. Convidei o rapaz. Quando ele entrou, disse, meu irmão, olha aqui o que é que sua esposa está apresentando. Você tinha dito que você não tinha traído a sua esposa, mas olha aqui, a prova disso. Ai, pastor, eu estou tão arrependido. Oh, pastor, né, que eu estou tão arrependido disso aí. A pergunta é, se ele não tivesse sido apanhado, ele se arrependeria? Se ele não tivesse sido apanhado, será que ele se arrependeria? Embora eu prefiro que uma pessoa se arrependa porque foi apanhado do que não se arrependa nunca. Quando Deus coloca a mão e expõe você, que você errou e que você pecou, não é porque Ele lhe detesta, mas porque Ele lhe ama. Porque Ele está dando a você a oportunidade de você resolver o seu pecado aqui e agora. Porque o que não é resolvido aqui e agora vai para o dia do juízo. Tem que resolver aqui. Então, bem-aventurado é o pecador a quem Deus expõe. E diz, aqui, e vamos tratar isso. Vamos resolver isso agora. Então, era quase que um ato de misericórdia para Acã, que ele teve a oportunidade de fazer o que ele fez. Como eu disse, eu não posso provar que essa era a intenção de Deus, mas faz sentido para mim, conhecendo como ele age, né, na Bíblia e a vida cristã. Todas estas coisas explicam por que Deus não deu o nome de Acã, mas por que ele estabeleceu esse caminho para resolver a questão do pecado. E resolvido ele foi, porque em seguida vem a descoberta. Verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. Caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Estou anotando aqui o arrependimento quando foi pego, né? Mas parece um arrependimento sincero. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda
e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Exatamente como ele tinha dito. Deus, então, através desse processo, identifica o culpado. E uma vez identificado, Acã confessa. As palavras que ele usa aqui no hebraico, verdadeiramente pequei contra o Senhor, elas são idênticas na construção e nas palavras, àquela confissão de Davi no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natã conta aquela história do vizinho que foi pedir, que tomou a ovelhinha do seu próximo para oferecer a um visitante, sendo ele rico e tendo muitas ovelhas, e Davi ficou bravo, dizendo: esse homem tem que morrer. Natã coloca o dedo no nariz de Davi e diz: tu és o homem. Estava se referindo ao fato de que Davi, como rei de Israel, tinha tomado a mulher do general Urias. E a reação de Davi, apanhado, foi: pequei contra o Senhor. Mesma construção no hebraico, mesma frase. E era um arrependimento sincero. Deus, contudo, não tirou a disciplina. Ele disse: o filho que vai nascer vai morrer. Você está perdoado, mas você vai sofrer as consequências, porque esse pecado é público, é conhecido. E o meu nome está em jogo, e eu preciso mostrar que eu não concordo com isso. E é o que acontece aqui, você vê, nós não temos nenhuma razão, pelo menos escrituristicamente, para duvidar que o arrependimento de Acã foi sincero, embora ele se arrependeu porque foi pego. E aqui eu vejo a misericórdia de Deus. Não espere ser apanhado para se arrepender, tá? Não espere ser apanhado para se arrepender. E aí a confissão dele é sincera por vários motivos. Primeiro, ele não colocou a culpa em ninguém. Notou? Você sabe que uma confissão não é sincera quando aparece a palavra mas nela. Pastor, eu pequei, mas a culpa foi de minha mulher. Pastor, eu pequei, mas se o senhor tivesse no meu lugar, o senhor teria feito o mesmo. Pastor, eu pequei, mas o senhor não conhece a minha família. Pastor, eu pequei, mas o senhor precisa morar onde eu moro para ver o meu vizinho. Quando vem um mais, já é um sinal de que a confissão não é sincera. Porque a pessoa está, de alguma maneira, querendo se desculpar, transferindo a culpa para outro. Você vê aqui que Acã não disse assim: Josué, eu fiz isso, mas o senhor sabe quanto é que um soldado no seu exército ganha? Você conhece minha mulher? Minha mulher ficava o tempo todo dizendo assim: as esposas dos outros soldados se vestem de púrpura. Você nunca comprou uma túnica de púrpura para mim. Ela passou o ano todo dizendo isso, Josué. Não aguentava mais a reclamação de minha mulher. Agora, quando eu vi aquilo ali dando sopa, eu peguei. Mas você entende, né, Josué? Ele não fez isso. Ele assumiu a culpa toda. Não colocou em nada. Segunda razão pela qual eu acho que ele é sincero aqui é que ele deu os detalhes. Eu me lembro naquele caso que eu contei para vocês, que aí aquele rapaz confessou que ele tinha traído a mulher. O que ele não disse é que ele já tinha feito isso com várias outras mulheres. Isso veio à tona depois no processo. Aqui você vê Acã dizendo tudo, porque às vezes a pessoa é apanhada, ela confessa o mínimo necessário, né? Mas você vê Acã aqui dando inclusive os detalhes, dizendo: era tantos quilos de tal e tal em tal lugar, eu fiz assim, o processo foi esse. A confissão, quando é sincera, ela é completa, ela é exaustiva, diz tudo, não coloca a culpa em ninguém. A pessoa assume a responsabilidade. Eu já ouvi muitas confissões. E eu sei que os pastores aqui presentes também já ouviram muitas confissões. E talvez vocês, como irmãos em Cristo, já ouviram confissões. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Quando a confissão é sincera, há quebrantamento, não há transferência de culpa. E há desejo de assumir a responsabilidade e resolver o que foi feito errado. E eu percebo isso aqui nessa confissão de Acã, que batia com a realidade que Josué descobre. E aí vem o desfecho, que é a disciplina. Verso 23, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Acor, em hebraico, significa desgraça ou destruição. E disse José: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje.
E assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale da Desgraça, Acor, até o dia de hoje. E aí no capítulo 8, então, a história é retomada com a conquista, agora com a conquista de Ai, porque Deus estava outra vez com o seu povo, então dessa vez Ai é conquistada. Note que o capítulo 7 começa dizendo no verso 1 que a ira do Senhor se acendeu, e termina no verso 26 dizendo que a ira do Senhor se apagou. O que aconteceu entre o verso 1 e 26 para que a ira de Deus se apagasse? Que o pecado foi tratado. O pecado foi resolvido. E Deus outra vez estava com o seu povo. O desfecho é um pouco dramático e algumas questões se levantam aqui. A primeira delas é: por que essa pena tão severa de apedrejamento e queimar? A resposta já foi dada em parte porque, nós já dissemos, o pecado de Acã causou a morte de 36 israelitas, 36 pais de família. Então, foi uma consequência muito severa do que ele fez. E nada menos de que a pena de morte era aplicável nesse caso naquela época. Segundo questionamento é: por que a mulher e os filhos? E essa já é uma pergunta um pouco mais difícil de responder, mas quando você olha no Antigo Testamento, e mesmo no Novo, essa ideia de corporatividade, de pertencimento, Deus nos trata como famílias. E o seu pecado afeta as pessoas ao seu redor. Deus, embora Deus, com certeza, Ele trata indivíduos como indivíduos, mas a nossa individualidade não anula o fato de que somos indivíduos unidos por laços de fé no mesmo Deus, na mesma redenção. Então, o que eu faço me afeta e afeta as pessoas ao meu redor. Daí, então, a família de Acã foi toda envolvida, o que levanta a pergunta: alguns comentaristas acham que eles eram cúmplices porque era impossível Acã ter escondido tudo aquilo, que era um volume grande, escondido tudo aquilo debaixo da sua tenda, sem que a sua família soubesse e tivesse concordado. Então, daí, então, a participação de toda a família no castigo. O capítulo termina com a ordem de Deus dizendo a Josué para levantar um montão de pedras ali. A gente fica perguntando por quê? Porque monumentos geralmente são erigidos em homenagem a coisas boas. A gente quer lembrar um fato histórico, um evento bom, um fato importante, a gente levanta uma estátua, um monumento, um obelisco, coloca uma placa. Mas Deus mandar levantar um montão de pedras na sepultura daquele soldado e da sua família. Por quê? Eu acho que eu sei a resposta. Eu acho que algum tempo depois, imagino, né, alguns anos depois, a guerra já passada, a terra conquistada, o israelita ia passar ali naquele vale com o seu filho, o filho ia olhar assim e dizer: papai, o que são estas pedras? O filho dizia: vem cá, filho, senta aqui. Eu vou te contar a história de como, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus estiver contra nós, e só tem uma coisa, filho, que coloca Deus contra nós, são os nossos pecados não resolvidos. Vou te contar a história de Acã. Hoje em dia a gente nem sabe onde é o Vale de Acor, e esse montão de pedras já foi lá levado pelo tempo. Mas nós não precisamos, porque a história está registrada aqui. E toda vez que você lê Josué 7, você vai saber o que é que Deus pensa do pecado e como Ele quer que o pecado seja tratado. A Escritura, ela é o registro de como Deus vê o pecado e como Ele trata o pecado. À medida que a revelação prossegue, nós vamos ver a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Que há perdão para o pecador arrependido pelo sangue de Jesus. Que há graça e há misericórdia para quando nós nos arrependemos verdadeiramente e assumimos as consequências. Daí a Escritura ser central na vida cristã e também na maneira como o pecado é tratado. Amém? Não espere ser apanhado para se arrepender, mas busque a Deus enquanto pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Amém? Ó Deus querido, te damos graças pela tua misericórdia em Cristo Jesus. Pedimos um coração quebrantado, sincero diante de ti. Dá-nos graça, ó Deus, de assumir a nossa responsabilidade, se porventura nós furamos um pneu nesses 5.000 quilômetros.
Se porventura nós te desobedecemos, nos ajuda, Senhor, a ser honestos e sinceros e nos quebrantar diante de ti, sabendo que tu estás pronto a levantar o arrependido, que tu não desprezas o coração contrito e nem aquele que treme da tua palavra. Ouve a nossa oração e perdoa-nos em nome de Jesus. Amém.